Episódio número 5 do Oego. Com 5 letras, escreve o apelido de uma lenda. 30 anos, sem Ayrton Senna. És verdade. Boa tarde, colega. Boa tarde, colega. Ou Opa. bom dia, ou boa noite, depende. Depende da localização e fuso horário dos ouvintes. Ora, então, cá estamos, não é? Para falar dessa Essa grande lenda. monstruosa lenda, se é que se pode dizer assim. Acho que podemos. É assim, eu infelizmente não faço parte do tempo em que ele correu. Nasci um ano depois. Portanto, Eu, tecnicamente, também não, porque eu nasci em 92. Portanto, Não memórias zero. não tive tempo para ver. Mas é as maravilhas da internet ou da literatura que por aí há, pudemos inteirar-nos um bocadinho do que era esta lenda para falar, sim, em tom de homenagem, tendo em conta que 1 de maio, 30 anos, Sim. sem um piloto que, se tivesse ainda hoje entre nós, já não seria piloto, obviamente, mas provavelmente teria sido dono de muitos recordes e teria ganho mais campeonatos. Sim, eu acredito até que a idade dele, e na altura era mais comum os pilotos ganharem títulos mais tarde. Pelo menos mais um campeonato no bolso ele teria, de certeza, igualando o seu então rival Prost, mas consta que na altura já eram amigos, à data do falecimento. Consta que já estavam aí a estabelecer uma boa amizade, deixa para trás os tempos negros da rivalidade. Mas queria começar aqui com um ponto bastante interessante, e tu falas no número 5. Passaram-se 30 anos, mas o Senna ainda possui 5 recordes em vigor. O que passaram 30 anos sobre estes recordes e dá bem para ver, alguns até mais, dá bem para ver o que era e o que foi a lenda e o domínio de Ayrton Senna. Eu vou enumerá-los e para a malta ter noção. O primeiro e o mais, acho que é um dos mais explicadores do que era a capacidade dele. E note-se que este recorde não foi batido em 88 com o super McLaren MP44. Em 89, Senna partiu da primeira linha da grelha em todas as corridas. Queres dizer quantas corridas eram? Só para ainda deixar assim o... Salvo erro, eram 16. Sim, eram 16, exatamente. Partiu da primeira linha, lá está, pole position ou segundo lugar, em todas as corridas. 26 de março no Brasil, a 5 de novembro de 89, em Adelaide, volto a frisar, são todas as corridas. Bastante elucidativo. Este recorde, obviamente não dá para fazer mais de 100%, não é? É partilhado com o seu então grande rival Alain Prost, que fez o mesmo em 93. Alain Prost partiu dos primeiros 2 lugares da grelha de partida em 93 em todas as corridas, de Ferrari, e Damon Hill de Williams em 96 fez exatamente o mesmo, partiu da primeira linha da grelha de partida em todas as corridas. Pronto, é assim, olha. Está bem que o carro era bom, mas ainda assim, também e lá está. Ter as mãozinhas. O super carro era o de 88, não era o de 89. O de 89 já tinha algumas questões, não era tão eficaz, digamos assim. E também porque em 88 ele ainda estava com Alain Prost. É um bom exemplo do domínio. Segundo o recorde, ele ainda detém o maior número de pole positions seguidas no mesmo grande prémio. Entre 85 e 91, Ayrton Senna fez pole position em 7 grandes prémios de São Marino, no Autódromo de Imola. Será que seria uma espécie de circuito favorito, à semelhança do Mónaco?
Nunca saberemos. Vamos deixar no ar. Olha, se calhar há textos dele na altura a falar bem daquilo. É procurar. O terceiro recorde que Ayrton Senna ainda detém e também, de certa maneira, partilhado com Lewis Hamilton, Ayrton Senna é o piloto que mais vitórias consecutivas tem no mesmo grande prémio. Ganhou o grande prémio do Mónaco 6 vezes, 5 delas consecutivas, entre 89 e 93. Aqui Lewis Hamilton também já conseguiu o mesmo número, 5 vitórias seguidas no grande prémio de Espanha. Ou seja, é um recorde que já tem também mais de 30 anos. Relativamente ainda à qualificação, é onde estão os seus 2 recordes restantes. Tem o recorde de maior número seguido de partidas dos 2 primeiros lugares. Partiu 24 vezes seguidas de primeiro ou segundo na grelha. Começou no Grande Prémio da Alemanha em 88, a última vez foi no Grande Prémio da Austrália em 89. 24 vezes, que eu me lembro, nem Vettel, nem Max, nem Hamilton, ninguém andou perto sequer. Posso Mas se calhar, estar enganado. olhando para a atualidade, o único que tu vês que possa realmente ameaçar essas marcas será o Max. Sim, qualquer uma destas eu acho que o Max será, em teoria, aquele que anda mais perto. Até mesmo ao nível do maior número de vitórias consecutivas no mesmo grande prémio. Será o Max, até pelo domínio não só do piloto, mas do carro também. Sim. O último recorde que ainda lhe sobra são 8 pole positions seguidas, entre 88 no Grande Prémio de Espanha, em Jerez, e 89 no Grande Prémio dos Estados Unidos. 8 pole positions. Só para lembrar, o Max teve uma super época o ano passado e o mais que conseguiu foram 5. Por isso, e sobre este recorde já passaram, ora bem, 89 já passaram 35 anos sobre este recorde. E também não foi por falta de máquinas dominantes. É verdade. Por isso, isto é só para início de conversa com a malta. É isso. Os 5 recordes que ainda prevalecem da era Ayrton Senna. Agora, passando aqui à carreira dele da Fórmula 1, acho que podemos começar pelo princípio, como se costuma dizer, e ir a 84, talvez a um grande prémio meio polémico. Sim. Em que Ayrton Senna poderia realmente até ter ganho o seu primeiro grande prémio, um carro teoricamente, ou não teoricamente, literalmente mesmo, fraco. Mais fraco que outros que estavam na grelha. O Mónaco em 84, que começa não, porque antes de ele estar na Fórmula 1 já havia sinais disso. O Ayrton Senna tinha uma particular aptidão para correr em chuva, e a verdade é que é aí que tu vês a qualidade de um piloto, é quando ele conduz debaixo dessas condições. E portanto o 84 foi realmente um grande prémio que fica ali um bocado, se calhar, entalado aos fãs de Ayrton Senna, porque sabem que ele poderia ter ganho o seu primeiro grande prémio no primeiro ano em que está na Fórmula 1, não é? 84. Exatamente. Ele que andava de Toleman, que era uma equipa que já não existe, que era uma equipa até moderadamente recente, digamos assim. Ele que na altura chegou a trabalhar na Toleman, se não me engano, com o Pat Symonds, que depois vim encontrar mais à frente, e o que é facto é que Ayrton Senna nesse ano a andar de Toleman faz 16 pontos, que são exatamente todos os pontos que a Toleman conseguiu naquele ano. Por isso, só para se ter noção, o carro era tão bom que Ayrton Senna ainda assim conseguiu retirar-se em 8 corridas de 16. A título de, pronto, para ir assim um bocado mais a fundo em relação a este grande prémio, não é? Ele não partiu da zona ali da frente,
Não. nem ia com um carro bom, como já dissemos, mas as condições realmente estavam favoráveis para ele, tendo em conta o domínio que ele tinha a conduzir na chuva, e foi aquilo que hoje seria um smooth operator. Sim, é verdade. Foi passando carro atrás de carro, até que houve um senhor francês, que mais Alain tarde se Prost. tornou o grande rival dele, que solicitou a interrupção da corrida, né? Devido à E chuva. É, Consta que chovia. quem anda à chuva molha-se, há quem tenha medo de se molhar. E o que é facto é que Ayrton Senna esteve bem atrás de Alain Prost e diminuiu nas últimas voltas da corrida, até a sua interrupção, encolheu, quando já estava no segundo lugar, se calhar bem mais de 10 segundos em pouco tempo, e já se encontrava a 4.7, salvo erro, 4.8, 5 segundos arredondando, no momento de interrupção. Por isso, lá está, é mais uma pergunta sem resposta. Não saberemos se em condições normais. Ok, o circuito do Mónaco na altura já era complicado, quanto mais agora. Podia se calhar não ter conquistado a vitória, mas ia dar muito trabalho mesmo, a Alain Prost. A corrida basicamente foi interrompida, nem 75% tinha sido corrido. Sim, foram atribuídos os meios pontos. Exato, era previsto serem 77 voltas, a corrida foi interrompida na 32, foi assumido que foram feitas 31 voltas completas, lá está, Alain Prost era o líder na volta 31, antes da bandeira vermelha ser mostrada. Senna na altura passou a bandeira achadrezada primeiro e então achou que tinha ganho, mas lá está, o regulamento diz que era quem estava em primeiro antes da bandeira vermelha. É engraçado que acabas por sentir um bocadinho uma espécie de karma, já que o Prost fez aquilo, não é? Ganha o grande prémio, que se calhar não ia ganhar. Por outro lado, ao não concluir os 75% do percurso, levou aos tais meios pontos, como tu referes, e foi exatamente por meio ponto que ele perdeu o campeonato desse ano para Niki Lauda. Pois é, se calhar se tem acabado em segundo com a corrida toda feita, ficava mais bem posicionado para ganhar, né? Depois na altura não se adivinhava como é que seriam o resto das corridas, mas se agora assumirmos todas seriam como foram e esta então iria até ao fim, ele teria ganho mais em deixar ir até ao fim e ficar em segundo lugar. Mas isso é também numa fase da carreira em que Alain Prost ainda não tinha a alcunha de o professor. Exato. Por isso há quem diga, quem viu que Alain Prost era muito mais agressivo e muito mais full ataque, digamos assim, no início da sua carreira, e que se moderou muito à semelhança Max Verstappen, há um bocadinho à sua semelhança, porque o Max, quem se lembra dele no seu início de carreira, era completamente louco, para ser simpáticos, e hoje em dia é um piloto que já não se mete em aventuras. É mais calculista. É muito mais calculista. A última época que realmente teve combate, em 2022, era um piloto que já não tinha tanta roda sem ser necessário, tornou-se um piloto muito mais frio, digamos assim. E Alain Prost fez o mesmo caminho, curiosamente também com carros muito bons. Se calhar os carros muito bons dão essa evolução. Nunca saberemos, ainda conduzo nenhum, eu ando de C3. Eu quanto muito partilho a marca do motor com alguns destes pilotos, né? Queria só lançar para discussão, para quem quiser discutir, que eu não gosto de violência, que há uma coisa que se fala em relação à condução do Senna à chuva. Obviamente era um mestre, poucos terão havido como ele, certamente nenhum melhor, e normalmente especula-se sempre, e noutro tipo de pilotos também muito bons à chuva, curiosamente, na esmagadora maioria das vezes os grandes pilotos à chuva passaram por campeonatos ou nórdicos ou britânicos. Sabemos que o norte da Europa e o Reino Unido não são conhecidos propriamente pelo bom tempo. É verdade. Pode estar e apanham
por arrasto, os pilotos de provas, até de categorias base, apanham muitas corridas com tempo úmido ou tempo molhado, dilúvios. Isso também ajuda a afinar a técnica e a precisão. Sim, ele tem esse background dos campeonatos britânicos e europeus em Fórmula 4 2000, não é? Sim, exatamente. Em que realmente ele não era fã do tempo atmosférico enquanto brasileiro que estava habituado ao calor, mas que quando estava em pista se revelava o rei da chuva. Exatamente. Exatamente. E pode também vir daí, lá está. Depois também temos outros exemplos que podem confirmar isso. Lewis Hamilton à chuva, não é Ayrton Senna, mas é um extraordinário piloto à chuva. Kimi Raikkonen também era um grande piloto à chuva. Raikkonen não é inglês, mas lá está, é nórdico. Exato. Por isso são alguns exemplos. Michael Schumacher também era um grande piloto à chuva, outra vez. São exemplos que, não confirmando, porque nunca se provará cientificamente que é assim, mas que ajudam a afirmar a tese. É a teoria de que a prática leva também à perfeição, não é? Portanto, quanto mais eles foram sujeitos a esse tipo de condições, melhor conseguem lidar com elas. Portanto, acabam por se calhar ter uma vantagem, mas também vai sempre ser da capacidade do piloto de lidar com isso. Antes de passarmos à frente, só deixar uma nota. Ayrton Senna sai dos karts para começar nas fórmulas de promoção com 21 anos. Isso hoje era impensável. Não existe. Começam logo uns 14, 15. Lá está, é aquilo que estavas a dizer sobre o Prost há bocado. Por acaso não sei se foi agora a falar aqui ou em off, mas a parte de que eles eram campeões mais tarde. Hoje em dia o pico é muito mais cedo, porque eles também não conduzem até tão tarde. Sim. Portanto, sim, convém começarem cedo. Aos 21 é suposto já andar ali, se calhar, há algum na Fórmula 1 ou a acabar a Fórmula 2. Exatamente. Na altura não era assim. Andando então para a frente, ainda na mesma época, temos no primeiro ano de Ayrton Senna uma história trazida pelo Pat Symonds sobre o GP de Dallas, que ilustra muito bem a forma como Senna pilotava o seu carro de forma milimetricamente perfeita, quase. Exato, porque em Dallas ele bate, não é? Bate com o carro e se calhar há gente que vê e pensa, ganda azelha, ou sei lá, deixa escapar. Pensa em milhentas razões, mas Ayrton Senna afirma categoricamente: eu bati porque a parede se mexeu. O que é uma cena assim um bocado absurda. Tu viraste para alguém, viraste para o teu diretor técnico, que era o caso do Pat Simon, eu bati porque a parede se mexeu, e exigir mesmo que ele o acompanhe no fim da corrida para inspecionarem a dita parede. E a verdade é, a parede tinha-se mexido. Milímetros, uma coisa imperceptível a olho nu, mas o suficiente para um piloto que calcula todo o seu trabalho ao milímetro, o suficiente para bater quando já tinha passado ali mais vezes. Lá está. Exato. Para contextualizar, tinha lá passado um piloto uma volta antes que efetivamente deu um toque no muro, e o bloco de betão torceu, digamos assim. Quando lá para seguir a Ayrton Senna, exatamente no mesmo milímetro, o muro estava chegado para dentro e pimba. Ayrton Senna que tira-se nesse grande prémio. O que é Rosberg é que o vence? Sim. Olha, Alan Prost também se que tirou. Só 8 é que acabaram a corrida. 8 pilotos. Portanto, deve ter sido uma corrida engraçada também. Estas assim caóticas. Sim. Mas lá está, é um piloto na altura jovem, não jovem, né? É questão de é novato na modalidade, mas não é assim tão jovem como hoje em dia. Hoje em dia um rookie não tem 21, 22, o que seja, lá está. E portanto, mas é interessante ver a forma como ele conduzia, como ele
sabia ir até ao limite, ele puxava até ao limite, porque se aquilo era por uma questão de 2, 3 milímetros, ao ponto de depois aquilo mexeu-se e ele bate lá, Sim. é preciso uma capacidade quase sobre-humana. E os que se dizem hoje as grandes pérolas do futuro, os que se disseram num passado recente as grandes pérolas do futuro, o Max até é um exemplo demasiado extremo, mas o Charles Leclerc, por exemplo, todos chegaram à Fórmula 1 com 18, 19 anos. E o que demonstra bem, para já, não é a mesma experiência, se bem que são eras completamente diferentes. E outra vez, Ayrton Senna chegou aos 21 para 22. E chegou e mostrou logo quem era, Sim. basicamente. Pretty much. Pronto. Passando aqui, acho que este pronto, o primeiro grande prémio que ele venceu é especial para o povo português, não é? Sim. Não que eu estivesse lá, mas sim. Sim. Em 85 eu definitivamente não estava lá. Eu também não. Mas Ayrton Senna, em 85, venceu então o seu primeiro grande prémio, tendo em conta que lhe tinha sido negado no Mónaco em 84. Ele decide, vou ganhar de qualquer forma na chuva. Não foi no Mónaco em 84, é em Portugal em 85. É verdade. E portanto aproveita a chuva para mostrar quem é que manda. Sim, aí já andava de Lotus. Era outra Exatamente. equipa completamente diferente, que era uma equipa que já tinha títulos no passado. A mesma Lotus, quem viu os outros episódios, a Lotus que deu origem à Team Lotus e ao Lotus Group, e o carro verde e amarelo e o carro preto e amarelo. Aqui ainda era preto e dourado, não é? Preto e amarelo. Sim, era ver outro original. episódio para trás. Mas, exato, ele correu com chuva. Sim. Vence o seu primeiro grande prémio, não é em casa, mas é como se fosse, porque é um piloto que era realmente acarinhado pelo povo português. Ele faz também a sua primeira pole position, ou seja, basicamente foi o fim de semana de eu vou fazer tudo pela primeira vez. Sim. E note-se que acaba a corrida com uma volta de avanço sobre o terceiro. Exatamente. A corrida que também foi interrompida antes de tempo, mas já depois dos 75%. Aí foram atribuídos os pontos todos completos, digamos assim. A corrida acabou a 3 voltas do fim e Ayrton Senna é um dos que pede para que se acabe a corrida, porque era um absoluto dilúvio que se estendeu sobre o autódromo do Estoril. Dizer também, estava eu a dizer, uma volta de avanço sobre o terceiro, 1 minuto de avanço sobre o segundo. E era um Ferrari. Era o de Michel Alboreto. Michel Obama. É Michel Alboreto, exatamente. E curiosamente, em 85 ele só ganhou mais uma vez. Mas a primeira foi em Portugal, ok? Sim, mas é isso que interessa. E o outro detalhe que é debaixo de chuva. O homem só precisava de chuva. Era pôr uns aspersores ao pé da pista, carreguem a pista e o homem ganhava aquilo tudo. Sim. Porque ganhou em Spa, num circuito, não é? Digamos que assustador, principalmente com chuva, e consegue ficar à frente do Prost. Outra vez. Acho que ainda tiveram um pelo meio, deixa ver se eu não me engano. Foi o Mansell, acho que foi ele que ficou em segundo e o Prost em terceiro. Que o pódio foi esses 3, se eu não me engano. Esse grande prémio de Spa em 85 lá está, é irónico porque a Senna ganhou à chuva, mas esse grande prémio de Spa em 85 teve uma particularidade que tinha sido reasfaltado há pouco tempo
com um tipo de asfalto muito bom. E durante o fim de semana, na sexta e no sábado, durante os treinos e a qualificação, mas principalmente durante os treinos, com o calor anormal que se fez sentir naquele dia, naquela zona, e com o calor dos carros a passar, o Alcatrão derreteu e escorria pela estrada abaixo. Que maravilha. A pista teve que ser reparada, a chuva depois chegou no domingo e ganhou cena, mas sim, foi um fim de semana quase paradoxal. Caótico. É aquele maravilhoso caos. Sim, de Spa. Em que terminaram... Não muitos. 13. 13. 13 de 24 a 25. Portanto... É o que é. Pois. O homem sabia dominar estas condições atmosféricas adversas e tirar partido delas. Lá está. Era mestre à chuva e neste tipo de condições especiais de corrida. Passamos, se calhar, para o ano em que ele foi campeão, não é? Sim. Queres falar de 88? 88, que lá está, é o que eu dizia há bocado, era um super carro, de uma super McLaren, o mítico MP44, e depois a dupla de pilotos também era absolutamente demolidora, era Ayrton Senna e Alain Prost, finalmente juntinhos e muito amigos. Note. É uma época que termina Ayrton Senna como campeão com 90 pontos. Em teoria fez 94, mas aqui havia regras um bocadinho estranhas para o campeonato, porque nesta altura fazia-se o campeonato inteiro, mas só os 11 melhores resultados é que contavam. Olha, repara que foi bom para ele, porque tu dizes sim, ele teoricamente fez 94, mas se olhares para isso, teoricamente Alain Prost fez 105, então. É verdade. Portanto, o primeiro campeonato de Senna veio exatamente por essa... Por via de uma lei, uma regra estranha, digamos assim. Tanto foi que a McLaren, na altura tinha motores Honda, a McLaren Honda faz 199 pontos no campeonato. A segunda é a Ferrari com 65. A McLaren ganhou todas as corridas, menos uma ganha por um Ferrari. Em Itália, claro. Que era pilotado por alguém que viria a ser colega de equipa na McLaren da Ayrton Senna e um grande amigo, e também constituíram-se como um grande par de foliões, porque consta que passavam a vida em partidas um ao outro e à equipa. Não vais dizer que é o Berger? Sim, é verdade, não estava a dizer. O austríaco Gerhard Berger, pensei que já tinha dito o nome. Olha, se disseste, passou-me. Nesse ano, só para que conste, ainda houve uma corrida extra-campeonato, mas foi um Fórmula 1 Indoor Trophy ganho pela Minardi. Vamos deixar as pessoas perceberem o que é que eu acabei de dizer. Que nojo! Mas sim, em 88, 8 vitórias em 16, contra as 7 de Alain Prost, 13 poles, 3 voltas mais rápidas em corrida, 11 pódios, 90 pontos. Foi para o carro, foi absolutamente demolidor, e para a Senna foi, digamos assim, a continuação da construção do mito, do homem, da lenda, o que lhe quisermos chamar. Ele retira-se apenas numa corrida, sendo Sim. que dizem os relatos que foi também o ponto de viragem. Foi aí que ele percebeu o que é que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. E lá está, foi a corrida de Mónaco, que é a terceira corrida. A partir daí, maioritariamente, pronto, liderou. Sim, a partir daí
sendo simplórios, mais ninguém o agarrou. No ano seguinte, em 89, não é campeão, não revalida o título. Talvez no ano mais intenso da rivalidade, o ano mais intenso ou o ano em que nasce realmente a rivalidade. Não diria nasce, eu diria explode a rivalidade. Sim, quando eu ia dizer nasce na parte do mau sentido, de que deixaram de ser rivais só na pista para passarem a odiar-se realmente. Sim. Eram públicas as desavenças entre eles, não havia... Foi esta a temporada em que explodiu, lá está, que rebentou a rivalidade, extrapolou a pista, os limites da pista. Não havia conversa com ninguém, não havia... Senna referia-se a ele como francês, nem sequer dizia o nome dele. Sim, foi... Para quem viveu na altura... não sei se terá sequer paralelo. Quem viveu 2016 com muito afinco lembra-se de Rosberg e Hamilton, mas quem viveu Senna Prost sabe. Sim, a questão e pode Rosberg confirmar e que Hamilton, não é sequer parecido. Para Rosberg e Hamilton, a questão é que eles supostamente eram melhores amigos, sim, desde o tempo juntos, dos karts. Exato. Sim. Ou seja, é mais a veres uma amizade forte a morrer e a passar para o lado oposto. Sim. Aqui nestes é uma dupla que já sabias que era, pronto, rival em pista, que também não tinha a parte da amizade forte de anos ou isso, porque não existia isso, não se conheciam de lado nenhum, praticamente. É verdade. Mas simplesmente, pois olha, extrapolaram a coisa. Prost também é campeão esse ano, diria que de uma forma estranha, no mínimo. Estranha, digamos que quando és francês e o presidente da FIA também é francês e ajuda, um francês ajuda o outro, também capaz de ter influência. Também podemos dizer que a Ayrton Senna não teve muita sorte com o carro nesse ano, que lá está, como eu já disse, não era um carro tão bom como o de 88, até como afirmei na parte dos recordes, até porque Senna é desqualificado no Japão, quando entrega o título a Alain Prost. Sim. Mas tem que se retirar em 6 corridas. 6 corridas e ainda ficou sem pontuar em mais 2 no Brasil e no Canadá. Ou seja, foi um ano em que, apesar da FIA, Senna mas completamente não teve a questão, sorte. Sim, ele realmente não teve sorte com o carro, mas a questão é, o Grande Prémio de Japão era o penúltimo Grande Prémio, certo? Sim. Em que, se ele não ganhasse, então o Prost realmente seria logo ali coroado campeão. Exatamente. Tem um daqueles acidentes idiotas, né? Espeta-se um contra o outro. Senna decide. Segundo o lendário e já falecido narrador Murray Walker, que narrou a corrida na altura, a coisa mais espetacular que já viu. Senna volta à corrida, Prost sai disparado, mas não sai disparado para a box da equipa. Não. Sai disparado para um gabinete fazer queixinhas, né? Pois. Agora esqueci-me do nome, lá o gabinete do comitê. O posto dos comissários. Exato, um dos comissários e lá fica. Senna descobre no fim, né? Há até a questão de que a ida ao pódio não foi logo, ninguém sabia o que é que se passava, ninguém percebia porque é que estava tudo à espera. Exatamente. Até que dizem ao Senna, olha, foste desqualificado. Foste desqualificado, tens uma suspensão de 6 meses, pagas uma multa de $100.000 e a culpa é toda tua. Tudo porque, e só para contextualizar, eles ficam os dois na escapatória, Prost não volta à corrida e Senna volta à corrida por meio da escapatória e que é uma coisa hoje passa uma chiqueira absolutamente normal e quase obrigatória. Mas na altura também aparentemente era, porque há relatos que em 81, num grande prémio da Áustria, houve uma situação semelhante e não houve penalização para ninguém.
Mas eis que em 89 os Alguém achou que aquilo franceses... estava mal. Alguém achou que aquilo estava mal. E pronto, nunca saberemos. Podemos desconfiar, nunca saberemos se foi político ou não. Mas repara que Senna poderia ter ganho 4 títulos seguidos. É verdade. Sobre 89, queria só dar uma achega que não tem nada a ver com isto, que é para mais um episódio de Antigamente é que era bom, e agora, digamos assim, um separador que um dia podemos inventar para aqui. Gerhard Berger, que iria a ser colega da Ayrton Senna, nesse ano correu todas as corridas, menos uma. Acabou 3. 2 em segundo, 1 em primeiro. Olha, ao menos também quando foi para acabar em grande. Mais ou menos garantir-lhe 21 pontos que lhe deram o 7º lugar. Ou seja, uma pessoa que acaba em 7º lugar acabou 3 corridas. É assim, é genial. É verdade. É como diria o outro, é lidar. Passando aqui para 90. Sequência, É curioso. 90, 91, sim. É isso. É curioso que é em 88 foi... Espera, em 88 sim. Não? Foram 3 anos seguidos, exato, 88, 89 e 90. 3 anos seguidos que o Japão foi a corrida que decretou o fim do campeão. tempo, a decisão do título. Exato. Em 90 há uma... Eu acho que a parte engraçada de 90 começa logo na reunião pré-corrida. Quando se fala de situações sobre como voltar à pista. Que mais vale voltar pela escapatória do que fazer marcha atrás e bater em alguém, porque aí provoca-se um acidente maior. E há uma cena que se irrita, levanta-se da sala e diz que não está para aquela palhaçada, porque no ano anterior foi penalizado e agora querem que saia pela escapatória. Que se faça isso. Curioso que quem começa essa conversa é um outro brasileiro que não se dava muito bem com a cena. Nelson Piquet. Nelson Piquet. Não se dava muito bem, não se dava sequer, não é? Aquilo não. ali todo um ódio. Nelson Piquet tinha uma rivalidade com a Senna, até na mídia chegou a afirmar coisas muito estapafúrdias sobre ele. Sim. E sobre outros colegas. Nelson Piquet era um piloto que disparava para qualquer lado, tanto que quando eu estava a pôr-me a par disto tudo, a estudar sobre o assunto, a dada altura pensei, se este homem é o sogro do Max ou é o pai do Max? É porque o gajo é um bocado... É o sogro, neste caso. Exato, é o sogro, mas tu lês as coisas, vês a postura do gajo e parece um bocado a postura que tu conheces do pai do Max, meio... Se bem que Jos Verstappen não é tão vocal em dizer disparates. Sim, é noutras coisas, é as inimizades, essa parte toda meio alucinado. Eu acho que isso infelizmente também ajuda a ofuscar um pouco o que foi a grandiosidade do Nelson Piquet, que apesar de tudo também tem 3 títulos de campeão do mundo. Lá está, mas não conquistou-se, conquistou na altura o coração do povo brasileiro, mas depois, era diferente. Depois veio Senna e Senna foi diferente. E talvez a atitude de Nelson Piquet era de um piloto com orgulho ferido, com um ego magoado por se ver a ser trocado pelo seu próprio povo, de até mesmo gostam mais daquele do que de mim. Foi antes de Piquet, mas até mesmo Fittipaldi passa a ideia que tem outra aceitação junto do povo brasileiro, que Piquet hoje em dia é daqueles que ou adoras ou odeias. Não há ninguém, para o bem e para o mal, não consegue deixar ninguém indiferente. Senna é campeão sem terminar a corrida. Basicamente é uma repetição inversa do ano anterior. Em termos de, no ano anterior, Prost não termina a corrida, é campeão, mas à base também das caixinhas e não sei o quê, né? Desta vez é Senna que não termina a corrida.
Espera, não, é mesmo a inversão total, então. Tiveram um acidente outra vez juntos, exatamente. Mas na primeira, A primeira curva. Exatamente. Arrancaram e espetaram-se na primeira curva. Foi tudo igual, excepto o vencedor. Exatamente. Porque neste caso, a matemática permitia que Senna fosse campeão logo ali no Japão, a 2 corridas do fim, porque ainda haveria outra a seguir. Senna seria campeão se Alain Prost não terminasse. E Ayrton Senna disse: então está bem. Então, Segura que eu resolvo. É engraçado. É engraçado, sem graça nenhuma. Sabes que as más línguas e o Twitter chegou a especular isso no dia de Abu Dhabi 21. Chegou-se a especular que, tendo em conta que, salvo erro, Max podia ser campeão, estava empatado em pontos com Hamilton, podia ser campeão se Hamilton não terminasse, especulou-se que essa poderia ser uma das táticas. Isso não eram as más línguas, isso eram as muito más línguas. Não vou dizer que condeno, não vou dizer que aprovo. São táticas. Sim, é o que é. Se lhes for permitido, se é correto, se é um bocado na regra do fair play. Não é, isso é falta de fair play, é falta de muita coisa. Sim. Mas se lhes for permitido, sou eu que lhes vou dizer que isso é feio e que não se deve fazer. Regulamentarmente é permitido na NASCAR, tu podes tocar noutros pilotos sem problema nenhum. Sim. Portanto, podes empurrá-los para a frente, não há problema, ninguém se chateia. Eles depois chateiam-se entre eles. Sim, mas NASCAR é outro nível aquilo. Pois. Mocada. Senna é campeão pela segunda vez? Sim. Mas faltava-lhe uma coisa, não é? Que só acontece em 91, Miguel. É verdade. E devemos estar a falar, não será mas talvez das vitórias mais saborosas da carreira de mais custosas. E das mais custosas, é verdade. Levou muito tempo a conseguir, mas foi só em 91 que Ayrton Senna vence no Brasil. Era a segunda prova do campeonato, até saiu da pole, outra vez, e partiu para... saiu da pole, partiu para uma grande corrida, que absolutamente tomou conta dela, só que isso podia ser afetado por um facto que foi, a certa altura, a caixa de velocidades engatou na sexta mudança e não saiu mais. Experimentem vocês andar à velocidade que ele anda, a ter que reduzir em alguns sítios e a não terem outra mudança. Experimentem andar a 120, não, a 80 em sexta. Pois, não funciona, muito menos em carros que andam a velocidades muito maiores e que as velocidades da caixa esticam muito mais. As imagens dessa corrida são impagáveis. O estado em que ele está no final, o facto de que não tinha força nem sequer para levantar o troféu. É verdade. A forma como suplicava para que ninguém lhe tocasse, porque as dores eram absurdas. Horrorosas, sim. Ele estava cheio de espasmos, porque lá está, ele teve que lutar contra o próprio carro para chegar ao fim da corrida. Não sei, acho que é... Ele que a certa altura conseguiu esticar muito a vantagem para o segundo classificado. A questão aqui foi a avaria do carro, foi um esforço hercúleo do homem, que ainda assim deu para acabar a 2 ou mais 2.9 segundos, 3, arredondando, que o Ricardo Patrese, que conduzia um Williams, será provavelmente. E depois também tens outra coisa, que é o tempo no Brasil. O tempo do Brasil não é o tempo da Europa, é um clima completamente diferente, mais pesado, mais úmido, mais quente, ainda por cima. A corrida foi logo a segunda corrida, março, não é verão no Brasil, mas já é outono, e foi uma corrida que, por todos os fatores e por se já era difícil, tornou-se impossível, mas não para Senna, desenrolou o impossível e conseguiu acabá-lo,
Pronto, as imagens são extraordinárias do fim da Se nunca corrida, dos viram, onboards. acho que devem ver, ou então a gente até mete aqui na A edição gente para vai vocês falar aí verem, com o editor. para verem o estado. É visível mesmo a dor, o cansaço, a forma como estava esgotado. A luta que ele teve com aquele carro foi extraordinária, e a forma Sim. como consegue levar o carro até ao fim não é para qualquer um. Assim, a título de curiosidade, até trago que ele, antes de entrar na Fórmula 1, quando conduzia na Fórmula 4 2000, tive uma história também de uma corrida que venceu, também a ter que lutar contra as condições do carro. Dessa vez não foi a caixa de velocidades, mas sim um acidente que aconteceu na pista, e que ele, ao passar pelos destroços, os destroços atingiram-lhe os cabos dos travões dianteiros e cortaram-lhe os travões da frente. E Boa. portanto, Senna caiu para 7º lugar, mas conseguiu recuperar e vencer a corrida, levando o carro até ao fim apenas com os travões traseiros. O que é facto é que a Ayrton Senna, quando faz os primeiros testes com carros de Fórmula 1, para a McLaren, para a Williams, para a Toleman, para a Brabham, em quase todos os testes esmagou tempos de pilotos que corriam efetivamente com aqueles carros a tempo inteiro, só que por política, e aqui podemos dizer mais por política do que por outra coisa, as equipas não conseguiram ficar com a Ayrton Senna porque, no caso, salvo erro da McLaren, o patrocinador inglês obrigava um piloto inglês, e no caso de outra A equipa... Williams, se não me engano, não sei se era a Williams, mas ele basicamente chegou a ter uma data de ofertas. E isso eu por acaso acho incrível. Ele era um piloto que, pelo que eu li, não era de... Por exemplo, imagina o Leclerc, já se notou que está completamente afeiçoado à Ferrari. Sim. Qualquer decisão que tome será baseado no amor que tem à Ferrari. A Ayrton Senna ia vendo quais é que eram as equipas que estavam melhor, que estavam pior, que estavam em ascensão, que estavam em queda, e ia fazendo as suas escolhas com base no qual é que me pode levar longe, qual é que me pode permitir ser campeão. Sim. E portanto não tinha qualquer problema em rejeitar ofertas, mesmo quando ainda não tinha entrado na Fórmula 1, recebia ofertas e não estou interessado na tua, não quero esta. Porque havia ofertas que era do género: vens para a nossa equipa, mas não é agora, portanto agora continuas a correr é ali naquele sítio, depois logo vens para nós, portanto estás ligado a nós não sei quantos anos. E ele, estar ligado a esses anos todos a vocês, não, isso não me permite dar o salto de precisar. Tanto que depois, quando ele entra na Toleman, Sim, né, exatamente. ele entra com a condição posta no contrato dele de que poderia a qualquer momento, Sair. não estando contente com o carro, ir embora. Sim. Tinha que pagar, ok, mas tinha a total liberdade, a troco de dinheiro. Pá, vou-me embora, tchau, não estou aqui a fazer nada, o vosso carro é uma porcaria. Isso foi público, visivelmente público, na altura em 92, em que basicamente só cheirou Williams, a temporada com o carro absolutamente demolidor da Williams, conduzido pelo Mansell, que é campeão. Eu vou dizer demolidor outra vez, mas é um facto. O FW14B era uma obra-prima da engenharia. Eu acho que gostava de dedicar um bocado mais tempo até a estudar sobre esse carro, porque para a época que era, tudo bem, a questão é... tem coisas vezes, que ainda hoje não são possíveis. É isso, e eu sei que há aquele tipo de tecnologias que para a sociedade comum chegam mais tarde, então achamos que só chegou agora. Não, para este tipo de cenas elas já lá estão há mais tempo. Sim. Elas já foram testadas em outro tipo de contexto. E o carro da Williams em 93 era um carro que se equilibrava sozinho, as curvas eram controladas por computador. Sim. Os pilotos só tinham que basicamente acelerar. O carro mantinha sempre a distância perfeita ao sol. Exatamente, ou seja, o piloto só tinha que garantir que lhe dava a aceleração, sim, que chegava ao fim da corrida e que em princípio ganhava. Portanto, levou um campeonato meio que desequilibrado, não é? Porque o Williams tem este sistema, os outros carros não. E portanto, Ayrton Senna realmente ficou impossibilitado de renovar o título em 92. Sim, mas eu a dizer, na sequência desse campeonato,
a partir daí começou a tornar-se visível, e até em palavras do próprio, que um dos objetivos de carreira dele era ir para a Williams, porque a Williams estava a voltar ao topo da Fórmula 1 e estava a conseguir destornar o trabalho de anos da McLaren com, neste caso, obras-primas de engenharia. E Ayrton Senna, na sequência que estavas a dizer, foi público que gostava de um dia conduzir, gostava de provar. Não foi mais cedo porque estava lá o seu velho amigo Alain Prost. Alain Prost, que tinha também uma cláusula no contrato de não tragam o Senna enquanto eu aqui estou. É verdade, quando assinou disse a Frank Williams, eu estou cá mas o Senna não vem de certeza, e Frank Williams disse, pronto, está bem. Pronto, está bem, é isso. Prost é então campeão pelo Williams em 93, não é? Quando assina por eles e tem essas tais condições, lá está, por isso é que Senna não consegue de 92 para 93 fazer logo a mudança. Exatamente. Senna despede-se da McLaren com uma vitória no Grande Prémio Australiano. Sim. Um pódio que partilhou com Alain Prost. Sim, e que terminaria a carreira. Foi a última vez que ambos estiveram no pódio. Exatamente. Alain Prost porque se reformou e Ayrton Senna porque infelizmente morreu no ano a seguir. 3 corridas não, nem fez 3, o terceiro prémio era aquele em que ele morreu, não é? O terceiro grande prémio. Sim, mas nos 2 anteriores não concluiu nenhuma corrida, por isso efetivamente. Pronto, lá está. Foi assim que já saiu. Para não falar que o que o cativou no carro da Williams foi obviamente aquela questão toda eletrónica de 92. Sim. O que é que acontece no ano em que ele assina pela Williams? A FIA proíbe Isso foi tudo banido. Tudo. Isso foi tudo banido. O que leva também, se calhar, acaba por ter impacto nas poucas corridas que ele fez até à sua morte, porque os carros não são desenvolvidos, não é? O campeonato começa em março e o carro começa a ser feito em janeiro. Portanto, certamente que a Williams estava a trabalhar num carro com toda aquela eletrónica que de repente a FIA lhes diz não podem usar. E com um nível de eletrónica que se calhar permitia certos componentes ou certos detalhes mecânicos do carro não serem tão perfeitos, levaria a que a eletrónica corrigisse, e sem eletrónica, chapéu. E portanto, Ayrton Senna vai parar a uma Williams que de repente tem um carro, digamos, desajustado. Sim, pois, para ser simpático. Para ser simpático é mesmo isso. E isso leva-nos então a Imola. Sim. Ao Grande Prémio em que pronto, e eu estive recentemente em Imola e isso Imola, porquê que eu disse Imola? Pensei que estavas só a ser engraçadinha. A moderadora não sabe falar. Despeçam-na. Eu estive recentemente em Imola e é um ambiente na zona pesado. Eu achei um ambiente estranho e pesado. Está sempre cheio de bandeiras e cascóis. Curiosamente, o sítio onde está a estátua, que lá está, sinaliza a zona, já não é propriamente o que tu lá vês, não é o sítio em que ele morreu. Não. Porque a curva foi desenhada para passar a ser mexicano. Exatamente. Tinhas uma curva à esquerda, não é? Exatamente, e agora E foi substituída pela chicane esquerda-direita. Esquerda-direita, uma vasta escapatória. Sim, Exato, que deu imagens absolutamente extraordinárias quando o Williams de George Russell e o Mercedes de Valtteri Bottas se enfaixaram um no outro em 21. São imagina se fosse grandes a imagens. Curva original. A curva original se calhar dava imagens terríveis. Ou não, porque a tecnologia e a segurança hoje são outras. Sim, obviamente se calhar não era um muro de betão logo ali à frente e coisas assim. Acho que tanto que lá está, saltando aqui se calhar já para o pós-morte de Ayrton Senna, depois isso, e já quando falámos no outro episódio da morte de Bianchi, são marcos na Fórmula 1 que levam a estudar como é que podemos melhorar, como é que podemos mudar, como é que podemos evitar mortes na modalidade. Só a título de exemplo, em 92 o carro da Williams tinha mais de 1000 cavalos
e dissemos, ok, os dois também têm. Mas o carro da Williams tinha mais de 200 kg a menos que um carro de Fórmula 1 hoje. O que torna a coisa absolutamente demoníaca. De conduzir, de potência no chão, da aerodinâmica que tinha de ser concretizada para agarrar o carro ao chão. Não tem comparação. Abordando então este fim de semana, temos logo na sexta-feira um conterrâneo, Sim. né? Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, isso. Opa, eu vou deixar os nomes para ti, esquece, eu hoje desisto. Que tem um acidente em que, pronto, Um acidente. Coisa parece feio. O acidente tem mau aspecto, mas o homem sai. O bem, acidente, provavelmente já houve gente a morrer com acidentes menos violentos. Ayrton Senna vai logo ver dele, garantir, pronto, investigar como é que ele está. Sim. Nesse sábado ainda tens o acidente que Roland Ratzenberger. Exatamente, o austríaco, que Esse foi levado. E é aqui, foi ceifado. É aqui que se calhar começa a polémica, não é? É. Ele morreu na pista ou não? As imagens mostram modos que um corpo que não parece ter lá grande vida. Mas isso acontece o mesmo com Ayrton Senna, porque, salvo erro, os regulamentos da altura. Ou sim, estava mas acordado. lá está. Acontece exatamente a mesma coisa nos dois. A questão é, se não tivesse acontecido nem num nem no outro, Ayrton Senna poderia, lá está, não teria morrido, porque os regulamentos se alguém morrer na pista, o grande prémio acaba, porque a pista passa a ser o local de uma morte, em que tem que ser feitas investigações e não sei o quê. Exatamente, sim. Mas isso diz que dava um prejuízo monetário muito grande a quem organiza. Dizem as más línguas ou as línguas sábias que a morte foi declarada fora do local, a do piloto de sábado, para que o grande prémio pudesse continuar. E o que é facto é que depois dá-se o mesmo com a Ayrton Senna, porque há relatos que já estaria morto na ambulância. Há dúvidas em relação ao que o médico disse, porque ele diz uma frase que ninguém percebe se ele disse é a cabeça ou está morto, não é? Tendo em conta que em inglês são coisas muito semelhantes, a sonoridade e o visto ao longe, o que é que ele diz ou deixa isso que leva também a uma das grandes polémicas da altura com Schumacher, que ganhou a corrida. E que muita gente ficou ofendida de ter festejado tanto. Eles não faziam ideia. O Schumacher narrou, e até salvo erro, acho que está no seu filme, está na Netflix. Acho que é narrado por Schumacher que qualquer coisa como ele perguntou como estava a Senna antes do pódio e percebeu it's his head, quando de facto ele deveria ter ouvido, e o que foi dito foi it's dead. Exato, é essa a confusão. Foi o professor Watkins ao Ecclestone. Disse exatamente, ninguém sabe qual delas foi. E a questão é, lá está, houve a bandeira, eles até foram todos para a boxe. Sim. E se na altura lhes tivesse sido dito que Senna estava morto, provavelmente eles também não iam querer continuar. Até porque, como tu já disseste antes, já não se podia realizar a corrida. Não, eu estou a dizer, ele foi retirado, estou a dizerem aos pilotos, ele morreu tipo já fora dali. Sim. Provavelmente já ninguém quereria a morte continuar. do piloto. E portanto, lá está, eles há modos que continuaram achando que estava tudo bem, até porque houve mesmo a namorada da altura, a Adriana. Eu lembro-me de ver um vídeo dela a narrar. Ele tinha ligado no dia anterior, ligou-lhe 2 vezes. A primeira, muito incomodado com a morte do Roland, dizendo que não queria correr no dia seguinte. Depois foi jantar com o Williams e ligou-lhe novamente a dizer: afinal vou correr, está tudo bem, não sei o quê, vemo-nos amanhã, à hora tal eu chego, porque ela estava na casa deles no Algarve. Exatamente.
E ela diz que estava a ver o grande prémio, que viu o acidente, e pá, está bem, ele já teve acidentes piores, se calhar, não sei, levantou-se, foi-se arranjar, olha, teve o acidente, também chega mais cedo, vai embora. Sim, Ahm, mas não até foi bem o que aconteceu. Pois, é porque depois o que é dito na rádio, ela ouve pela rádio que ele tinha recuperado a consciência, mas isso nunca aconteceu sequer. Não. E portanto ela quando chega lá, ele realmente ainda estava vivo, teoricamente, no sentido em que estava ligado a máquinas, mas que entretanto depois decidiram desligar porque não havia qualquer atividade cerebral. Portanto, E o que é facto é que o acidente mudou e provocou tanta mudança que foram precisos quase não, na prática sim, 20 anos para até voltar a morrer um piloto de Fórmula 1 por questões de pista. Jules Bianchi morreu mais de 20 anos depois. Levou-se 20 anos sem fatalidades na Fórmula 1. Sendo que era uma coisa que na altura era muito mais comum. Lá está, tiveste casos mortos naquele grande prémio. Se calhar naquela fase, naquela geração nem tanto, porque lá está, a Senna era a primeira vez que via alguém. Sim, mas na 50, mas 60 gerações, era exato, era mais comum, tipo. Portanto, lá está o Senna, a primeira morte que viu foi estupidamente, ironicamente, a primeira e a última, porque logo no dia a seguir morre ele. Torna-se ainda se calhar mais estúpido quando no dia anterior em declarações ele revela que a temporada deles vai começar ali, porque o carro realmente, lá está, com aquelas questões todas de estar a ser afinado e tudo, sim. Finalmente estão a tentar ajustá-lo e ele diz é aqui que vai começar, é aqui que o nosso campeonato começa, não é? Pronto. Pois. E estamos a esquecer aqui de uma questão que é, há um português, então. É verdade, Pedro Lamy já corria na altura. Tínhamos Pedro Lamy, logo no arranque acontece uma questão com o Leto. Sim, com o JJ Leto, ou JJ Leto. O carro fica ali quieto na grelha de partida, leva a acidente o Lamy. Sim, Pedro Lamy, que nos corrija se alguma vez vir este vídeo, mas devia estar a achar que estavam a jogar ao mato, no pun intended, mas é que faz chuva grande na traseira de Leto. E logo aí houve uma bandeira vermelha. O arranque da corrida. Pedro Lamy, não me ofendas, mas deste numa de Stroll, se calhar. Eu acabei de dizer que Pedro Lamy teve que ser suspenso. Não, a corrida teve que ser suspensa. Agora ele chateia-se contigo, mas chatear comigo. Estou a brincar, não és o Stroll, Lamy, não és o Stroll. Na prática é melhor. Ponto com o Minardi. Exatamente. Pedro Lamy é bom, Pedro Lamy é português, o Stroll é idiota. O Stroll não usou, portanto eu posso dizer isto. E se ele nos ouvir, olha. Mas só ouvir só a sua com a tradução do Nuno Pinto. Ele não lhe conta esta parte. Pronto, olha. É assim. É assim. O Brasil viu o maior funeral de sempre. Verdade. Um funeral que uniu ricos, pobres. São imagens de milhões de pessoas em homenagem a uma pessoa que ajudou uma boa pasada de gente com o dinheiro que ganhou. Isso também ajudou a criar a lenda de Ayrton Senna da Silva, porque Senna não é o apelido do pai. Sim, Senna é o apelido. Só que ele achou que... É um apelido mais sonante. Sim, Ayrton da Silva. Pensa um ponta de lança qualquer do Paysandu, sei lá. Ayrton Senna tem outra... E, portanto, lá está. Tudo isto ajudou a criar a lenda do homem que foi. Para muitos, porque a memória permanece e o legado também, a lenda que ainda é. Tanto assim é que ao dia de hoje tens muitos pilotos da tua idade, da minha idade, mais novos, que afirmam o meu piloto favorito é Ayrton Senna, para mim é o melhor de sempre, e pilotos que obviamente não viram Ayrton Senna. Não viram, ok. Mas a internet também já ajuda a isso. Ainda chegaste a ter o sobrinho dele a tentar também carreira, né? Voltaste a ver um capacete amarelo. Sim, o Bruno Senna. Mas não teve... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não era mau piloto, mas estava
a anos-luz de muita gente que correu no tempo do tio. Não vou dizer que está a anos-luz do tio, porque isso então... Sim. Pronto. E depois também se dizia na altura que principalmente a Williams tinha contratado Bruno Senna para tentar usar o apelido em 2012 para angariar patrocinadores. É daquelas coisas que também nunca saberemos. Se isso for verdade, não quero ser má pessoa, mas isso é um bocado calculista, é tentarem lucrar à pala do apelido de um morto. Pois, não é bonito. É daquelas coisas que nunca saberemos. Mas pronto. Bem, está feito. Está feito. Não é? Se gostaram, Assim, metam like. Se não gostaram, metam like também. sim, É assim. comentem. É dar sempre like. Partilhem com os vossos amigos. E com os inimigos. Que a gente já explicou porque que este podem episódio- partilhar sim. se imagina. Mas este não é aborrecido para ninguém. Este é um episódio de homenagem, é especial. Tem que agradar a toda a gente. Se não nos agradar, o problema está em vocês, não está em nós. Foi ela que disse, não fui eu. Eu estou caladinho. Ou seja, sim, está em vocês porque não apreciam uma lenda como Vocês. vocês, exato. Pronto. Até ao próximo episódio. Até à próxima malta. Esperemos que seja. Pronto. Este é assim. Um bocadinho mais alegre. Assim, esperemos que o próximo seja mais alegre. É. Até podemos dizer. Acho que vamos dizer às pessoas qual é o próximo. Acho que podes dizer às pessoas qual é o O próximo. próximo tem a ver com a origem da modalidade. E sai no dia Da modalidade. em que se correu o primeiro grande prémio. Né? Agora eu descobri que já fiz asneira a dizer isto. Mas não, acho que é, né? É sim, senhor. Era o 13 de maio. Ave. Na realidade é um episódio sobre os 3 pastorinhos, não é sobre Fórmula 1. É, são os 3 É os 3 pastorinhos. pastorinhos em Fórmula 1. É o Farina, o Fangio e... Gri. Não me lembro o nome. É o Senna, então. Não, daquele ano. Ai, daquele 1950. ano. Ixi, pois, daquele ano. Eu não era nascido, não vi. Eu também não vi. Pois. Tá bem. Então olha, se calhar vamos andando que a malta está farta já disto. Vamos. Olha, é isso. Like, partilhem, comentem. Sigam-nos no No X. X ou no Twitter, como quiserem. E entrem na nossa fantasy, que aquilo está engraçado. Tá. Não é para mim, mas está. É isso. É para o amigo do Miguel que está em primeiro. Verdade. Entrem para o tirarem de lá. Eu estou-me a esforçar, mas está difícil. Tiago Gonçalves é um super team manager. Pronto. E olha, até à próxima. Tchauzinho, rapaziada.